Selic alta, onde investir? Essa aqui foi uma pergunta que me fizeram lá no meu Instagram, se você não me segue por lá ainda, então segue lá. E nesse vídeo eu quero te mostrar aqui em detalhes aqui como que você vai investir em determinados cenários econômicos, né? Como a Selic alta ou como a Selic baixa. Nesse momento a Selic está alta, então a gente vai entender como investir nesse tipo de cenário. Para você que não me conhece, meu nome é Pedro, aqui do canal Bora Investir, então já se inscreve aqui no canal também para ajudar a gente a crescer. Se você ainda não é inscrito, deixa o like aqui também no vídeo, que isso ajuda a esse conteúdo chegar a mais pessoas aqui no YouTube. Então vamos lá direto ao ponto, pessoal. Primeiro a gente tem que entender como que a taxa Selic vai influenciar aqui os nossos investimentos, como ela pode ajudar ou atrapalhar, né? Se é que a gente pode falar assim, mas então vamos entender aqui como isso funciona. Então, para você entender aqui, pessoal, a taxa Selic é a nossa taxa básica de juros, eu já falei em diversos vídeos por aqui, e como que funciona, né? Simplesmente aqui a taxa Selic ela fala para nós qual é o valor do dinheiro, né? Quanto de juros a gente tem aqui, em várias coisas, né? Porque, por exemplo, a taxa básica de juros do país é quem vai realmente guiar aqui os valores, por exemplo, de empréstimo, né? A porcentagem ali que você paga de juros em empréstimos, por exemplo, em financiamentos, que é um tipo de empréstimo também, em tudo que você tem que pagar ali alguma taxa. Na maioria das vezes, quem vai falar ali, quem vai dar um embasamento para aquela taxa é a taxa Selic. E quem controla ela é o nosso Banco Central, né? Então o Banco Central, ele utiliza dessa ferramenta da taxa Selic para aumentar, ele aumenta ou diminui ali para fazer o dinheiro ficar mais caro ou mais barato, né? Se você pegar um empréstimo com uma taxa maior, você vai pagar mais por aquele bem. Se você pegar, por exemplo, um empréstimo aqui também com uma taxa menor, você vai pagar também menos naquilo. Então o Banco Central utiliza a taxa Selic tanto aqui para acelerar como desacelerar a economia, né? Porque pensa aqui comigo, uma pessoa que está querendo fazer um empréstimo para qualquer coisa, né? Então, se está muito caro, se o juros está muito alto, ela vai pensar duas vezes para fazer isso. Se tiver baixo, né? Se ela estiver pagando pouco para pegar aquele empréstimo, ela já vai pensar aqui em pegar de uma maneira mais fácil. Isso também acontece para empresas, né? As empresas elas têm os endividamentos dela, ela precisa disso para poder crescer, e a empresa também ela precisa de ter um dinheiro baixo, com valor baixo aqui, né? De juros baixos. Quando o juros está alto, ela também vai pensar aqui duas vezes antes de pegar aquele empréstimo, né? Então, como você percebeu aí, se o juros está muito alto, você acaba desestimulando a economia. Se o juros está baixo, você já estimula a economia, coloca mais dinheiro na economia. E o que é que isso tem a ver com seus investimentos, né? Porque vários investimentos aqui, eles têm um embasamento aqui muito na taxa Selic, mas na maioria das vezes aqui o CDI, na verdade, que é uma outra taxa do mercado financeiro, mas que está sempre muito próximo aqui da nossa taxa Selic. Então você já deve ter visto aí algum investimento, por exemplo, que rende de acordo com o CDI. Então, como a gente entendeu aqui, quanto mais alto o CDI, mais você vai ganhar de rentabilidade, né? Nesse momento aqui, a renda fixa, os investimentos de renda fixa são favorecidos quando a gente está com uma taxa muito alta, que é o caso no momento que a gente está vivendo agora. Se a taxa está baixa, os investimentos de renda fixa também pagam menos, né? Você está vendo aí na tela aí do vídeo como a taxa Selic oscilou ao longo do tempo, né? E agora a gente teve aqui um aumento da taxa Selic muito rápido aqui, porque a gente teve também muita inflação, vinda principalmente da pandemia e das guerras que estão acontecendo. Lembrando aqui também que tanto o CDI como o Selic a gente não investe efetivamente neles, né? A gente investe no investimento que rende de acordo com eles, né? Aqui na parte de renda fixa existem também outros tipos de investimento, né? Que são os pré-fixados e os mistos, né? Que rendem ali uma taxa fixa mais o IPCA. Então, como investir aqui de acordo com a taxa Selic, né? A gente deve entender aqui que quando a gente tem uma tendência de alta da taxa Selic, o CDI também vai aumentar junto, então a gente pode escolher ali investimentos que são atrelados a esses índices, né? Que a nossa rentabilidade vai aumentando. Quando a gente tem um CDI, uma taxa Selic muito alta, muitas vezes, né, o que teve que acontecer, né? O Banco Central aumentou essa taxa porque a inflação também estava alta, né? Então, nesse mesmo cenário, quando a gente tem essas duas taxas aqui altas, a gente provavelmente tem uma inflação alta também. Então, dando preferência aqui por investimentos atrelados ao CDI ou à inflação, ou à taxa Selic aqui no caso, a gente tem um ganho de rentabilidade muito alto. Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimento nesse vídeo, como você viu lá no início, mas aqui eu vou falar
um conteúdo mais didático para você entender, né? Então, quais são os investimentos aqui para quando a gente tem uma tendência de alta da taxa Selic? Tesouro Selic, fundos de renda fixa aqui, por exemplo, CDBs que rendem de acordo com o CDI, também os tesouros diretos aqui, inflação, né, que são ali, que tem uma parte ali ligado à inflação, CDBs desse tipo também. A renda fixa corporativa, que aí a gente está falando de CRIs, CRAS e também de debêntures. As contas remuneradas também, porque na maioria delas elas têm um rendimento de acordo com o CDI. E na parte de renda variável a gente tem os fundos imobiliários de papel, né, que lá dentro deles a gente tem investimentos lá que rendem de acordo aqui com o mercado, também com o CDI, com a inflação. Então eles acabam pagando mais proventos para a gente ao longo do tempo. Lembrando aqui também que a poupança nunca é um investimento ideal aqui para esse momento, né? A gente já viu que ao longo do tempo que a poupança sempre perde aqui para esses índices, na maioria das vezes ela sempre está abaixo e também ela não consegue ganhar da inflação, como você está vendo nesse gráfico aí agora. Se você está meio perdidão aí nos investimentos e não sabe como tomar suas decisões sozinho, eu vou deixar aqui embaixo também o meu curso grátis de investimentos aqui para você fazer, totalmente gratuito. E se você quiser se aprofundar também, eu vou deixar aqui o meu curso Vida de Investidor aqui, que pode te ajudar para você se tornar realmente, ter uma vida de investidor, saber investir em todos os cenários, né, por conta própria aqui, sem depender de ninguém para te ajudar. Beleza, pessoal, agora falando do momento atual. Nesse momento a gente está com uma Selic de 13,75. O Banco Central já fez uma nova reunião aqui do Copom e ela não saiu do lugar, então a gente vê que não tem tanta tendência assim dessa taxa aumentar muito mais, né? O que a gente deve pensar nessa hora? Se não tem a tendência, a gente tem que travar essa taxa, né? Porque ela pode começar a cair depois. Então é melhor aqui na parte de renda fixa que a gente pegue valores maiores, né? O pagamento melhor de juros, né? O Banco Central teve que aumentar a taxa de juros porque a inflação estava muito alta, até que essa inflação se controlou e agora, como a gente está tendo até deflação, né? Uma inflação negativa aí, então a gente não tem necessidade de subir mais essa taxa Selic. Então nesse momento a gente já vê que para os próximos anos a gente pode ter aí uma queda da taxa Selic. E como se posicionar nesse momento, que é o que eu já falei aqui, é sempre pegar essas taxas mais altas, aí indo para a parte aqui de renda fixa com os pré-fixados e também os títulos aqui que são atrelados aqui à inflação também, tem uma parte fixa. Lembrando que aqui existem maneiras da gente ganhar mais também com a marcação a mercado, saindo antecipadamente aqui desses títulos aqui. Se você quiser entender mais sobre a marcação a mercado, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você ver depois desse aqui. A gente já falou de alguns investimentos aqui, mas agora vamos listar todos aqui para uma Selic que já está ali travada e que pode ter a tendência de baixa nos próximos anos. Então, como a gente já viu aqui, todos os títulos que são pré-fixados, a gente tem no Tesouro Direto, tem também CDBs e também que são atrelados à inflação, ainda mais se você conseguir sair desses títulos antes e fazer uma marcação ao mercado. Depois assiste o vídeo aqui em cima para você entender. E aí, falando da parte de renda variável, que são coisas mais arriscadas, então depende muito do seu perfil também, mas quando a gente tem uma queda da taxa Selic, a gente já começa a ver uma precificação mais alta aqui de ações e também de fundos imobiliários de tijolo, né? Esses ativos vão se valorizar no fim das contas, porque eles refletem o mercado tradicional, né? Então, se você tem uma empresa aqui que ela vai lucrar mais, porque a Selic vai estar em queda, né? Ela pode pegar mais empréstimos, fazer mais projetos, as pessoas gastam mais, então o valor aqui das ações acaba aumentando, dos fundos imobiliários também. Além desses aqui, fundos de ações e fundos multimercados também tendem a ter aqui um bom resultado aqui quando a gente tem uma queda da taxa Selic. E lembrando aqui, pessoal, que em todos os cenários é sempre bom a gente ter uma diversificação dos investimentos, aquela velha história de não colocar os seus ovos em só uma cesta, porque a gente precisa aqui de montar realmente uma carteira, né, que tem um pouco de algumas coisas, pouco de outras coisas aqui, para a gente ter um resultado bom no final e com um risco bem menor. Então, pessoal, nesse vídeo é isso. Eu espero que você tenha tido aí uma visão geral de como investir nesses dois cenários. Nesse vídeo a gente quis falar mais de como investir com a alta da taxa Selic aí, mas deu para você entender como fazer isso em todos os cenários, tá? Se ficou alguma dúvida, não esquece de colocar aqui nos comentários. Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado. Eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e bora investir!